O advogado Eduardo Kuntz, ou Kunz, a depender das pronúncias, esse advogado atua na defesa de um dos réus de toda a ação penal da trama golpista no Supremo e tudo mais. Esse advogado informou ao ministro Alexandre de Moraes que conversou com o tenente-coronel Mauro Cid pelo Instagram. Quando? Lá nos primeiros meses de 2024, ano passado. O Theo Cury ficou sabendo dessa história e é ele que conversa com a gente agora por telefone. Por qual motivo? Alguém pode pensar, puxa, mas alguém conversou com o Instagram, pelo Instagram? Beleza. Mas nós estamos falando de um teor de mensagens que foram trocadas e que supostamente Mauro Cid, utilizando inclusive um outro perfil, teria falado várias coisas que dão a entender que, eu fui pressionado, os caras estão usando uma outra palavra que não foi o que eu disse, e isso é muito, muito grave. Ô, Theo Cury, o papo é longo, o papo é extenso, inclusive, atenção, nós teremos o próprio advogado Eduardo Kuntz falando em instantes com a gente aqui na CNN Brasil. Ô, Theo Cury, nos explique, por favor, toda a andança desse assunto, porque diz respeito à troca de mensagens que foram citadas. Uma das defesas no Supremo na semana passada, inclusive, questionou Mauro Cid. Mauro Cid, o senhor trocou mensagens alguma vez com outro perfil? Tal? E ele disse não que eu me lembre. Só que eles juram dizer a verdade no depoimento. E aí a história cresceu. Theo Cury, bem-vindo ao Live CNN. Nos conte, por favor, tudo o que você sabe. Elisa, bom dia para você, muito bom dia para quem acompanha a gente. Esse caso ganha mais um contorno de novela, como vem sendo ao longo dos últimos tempos. Essas mensagens, Elisa, e quem acompanha a gente, não tem um teor, um conteúdo tão novo e que seja uma surpresa para quem lê o noticiário. Porque no ano passado, em março do ano passado, o Mauro Cid, você vai se lembrar, ele foi preso depois de uma reportagem da revista Veja, novamente a revista Veja, ter revelado um desabafo dele com um interlocutor. Na época, ele falou que todo mundo havia se dado bem, que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha conseguido milhões de reais com vaquinha do Pix, que generais do Exército, ele é tenente-coronel do Exército, chegaram a virar general 4 estrelas, citou o general Augusto Heleno, citou o general Walter Souza Braga Neto, tudo isso a um interlocutor dizendo, olha, minha carreira acabou, eu deixei a minha família numa situação financeira muito difícil e eu estou abandonado, eu estou sozinho. Naquela ocasião, aquilo foi visto como um desabafo e o Mauro Cid, entre outras coisas, disse que foi coagido pela Polícia Federal, pelo delegado responsável pelo inquérito, a dizer o que sabia, sendo conduzido a dizer algo que ele não queria dizer. Aquele foi o principal teor daquela conversa revelada. Isso fez com que a Procuradoria-Geral da República pedisse que ele fosse ouvido, fez com que o ministro Alexandre de Moraes o convocasse, fez com que ele prestasse o depoimento e no depoimento ele tivesse a ordem de prisão. Ele até desmaiou, você vai se lembrar disso. De lá para cá, o conteúdo não é tanta novidade. Obviamente tem uma coisa ou outra ali que é nova. A grande discussão nesse caso específico é a utilização das redes sociais no momento em que ele estava proibido de usar as redes sociais. Era a proibição, para além das redes sociais, de se comunicar com outros réus. Nesse caso, ele conversou com o Eduardo Kuntz, que é o advogado do coronel Marcelo Câmara, que também é réu na trama golpista, nessa ação penal. O que aconteceu? O Mauro Cid, de acordo com o advogado, utilizou uma conta no Instagram, o @GabrielaR702, para conversar com ele, para conversar com o advogado. Mas como que o advogado disse isso? Para quem que ele disse isso? Ontem de noite, ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal 2 documentos, um chamado defesa prévia e outro uma ata notarial com 51 páginas. O que é uma ata notarial? Ele pegou toda a conversa que ele manteve com o Mauro Cid entre o dia 29 de janeiro e 13 de março de 2024 e foi até um cartório, foi até um tabelião para mostrar que aquilo era verídico, que aquelas conversas eram verdadeiras. Uma vez fazendo isso, ele fez isso em março, ele apresentou isso agora
aos 45 do segundo tempo, lá no Supremo Tribunal Federal, uma estratégia de defesa para fundamentar um pedido de anulação da delação premiada do Mauro Cid. Qual que é o principal objetivo? Dizer que Mauro Cid delatou sem voluntariedade. E a voluntariedade é um dos requisitos, um dos critérios mínimos para que a delação pare em pé. O delator não pode ser coagido a delatar. Ele precisa voluntariamente procurar as autoridades e voluntariamente contar o que sabe. Isso a partir da matéria da Veja ganhou muita força. Por quê? Porque a Veja revela prints da conversa, as capturas de tela da conversa, dizendo que Mauro Cid mentiu. Inclusive é a capa da revista Veja. Na sequência, a defesa de Cid diz, não, isso não é verdade, é uma montagem, o Cid não fala daquele jeito, não é o jeito do Mauro Cid de falar, ele nunca utilizou as redes sociais. Disse isso, inclusive, durante o depoimento dele na semana passada, na primeira turma do Supremo. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, diante do questionamento feito pela própria defesa do Mauro Cid, com base na reportagem da revista Veja, o Moraes dá um prazo para que a Meta, que é a dona do Facebook, apresente, e do Instagram, obviamente, apresente os dados do perfil responsável por essa conta Gabriela R., do 702, que é uma conta que foi apagada depois do depoimento do Mauro Cid. Estou dizendo tudo isso, Elisa, você pode me interromper quando você quiser, mas só para dar um contexto. Diante desse prazo para identificar o perfil, o Eduardo Kuntz se antecipou e foi até o Supremo e falou, olha, fui eu que conversei com o Mauro Cid, mantive conversas com ele durante quase 3 meses, mas não para mostrar a mensagem em si, mas para mostrar que houve uma coação. Essa coação... Theo, oi, diga lá. É que, assim, você está trazendo muita coisa importante e de muitos aspectos. Desculpe interromper-te no meio da explicação, é para a gente não perder o gancho do que já aparece em tela, porque aí a gente tem um print e o Theo nos explicou muito bem. A revista Veja já tinha feito uma matéria no ano passado, expondo alguns prints e desde então a defesa de Mauro Cid nega tudo isso. Só que na semana passada, com o depoimento de Mauro Cid no Supremo, um dos advogados questiona, você falou com uma conta diferente, com alguém no Instagram, e o Mauro Cid diz, não me lembro. Ou seja, só neste ponto já haveria de ser um problema gigantesco, caso seja provado que Mauro Cid está mentindo, caso seja provado que... E aí eu chego nessa imagem que está na tela, tá vendo ali? Gabriela R. Não é o nome Mauro Cid, mas o que dizem? Que é Mauro Cid falando porque ele estava usando uma outra conta, inclusive, né, Theo, de uma parente dele. E aí, ele diz, mas eu estou falando, escuta hoje o Alexandre Garcia, fazendo uma referência a um jornalista. Falei com a revista Veja na semana passada, então, esse print, Theo, só para a gente nortear quem nos assiste, é justamente um print do Instagram com esse nome, Gabriela R., que haveria de ser de acordo com quem está acusando Mauro Cid, que Mauro Cid e defesa dizem que tudo isso é mentira. É isso? É isso, exatamente. Fica mais fácil a gente vendo essas imagens, em que ali essas mensagens de 13 de março, elas já estão no finalzinho da conversa que ele manteve com o advogado. Então, a grande questão é justamente essa. O próprio Eduardo Kuntz, a gente conversava mais cedo, esses documentos foram apresentados ontem à noite ao Supremo Tribunal Federal, ele diz uma coisa, eu fui procurado pelo Mauro Cid, nunca foi o contrário, ou seja, não foi uma tentativa, e aí ele está tentando se blindar, né? Você está vendo ali o Eduardo Kuntz, Elisa, é aquele que está lá no fundo da imagem. Isso, olhando para o lado, Mauro Cid olhando aqui para a gente, e ali alguns advogados, o ex-presidente, mas o Eduardo Kuntz é aquele que está lá atrás. São muito amigos, são muito próximos, o Kuntz já atuou na defesa do ex-presidente, e aí eles mantêm uma relação de amizade, eles vêm mantendo diálogo. E ele me disse o seguinte, eu nunca fui procurado por ele, eu fui procurado por ele, perdão, nunca foi o inverso. E a nulidade que eles propõem nesse pedido é por falta de voluntariedade, pela pressão que ele sofreu, e não por ele ter falado comigo. Então ele diz, não tem nada de errado, ele fala comigo, o grande lance é que não foi voluntária a delação dele. E aí é o que eu volto, eu abri daquele jeito, daquela nossa conversa, e eu reforço. O conteúdo dessas conversas, ele já era conhecido.
E isso fez com que o Mauro Cid prestasse depoimento no Supremo Tribunal Federal no ano passado. E aí, diante daquelas conversas, ele inclusive chegou a ser preso. Depois prestou os esclarecimentos e disse que não foi coagido, reforçou que não houve nenhum tipo de coação por parte da Polícia Federal e manteve aquela postura de que eu vim aqui de maneira voluntária. Isso fez com que, inclusive, a delação não fosse anulada em todo esse tempo. O grande lance ele foi questionado no Supremo Tribunal Federal pela defesa de Jair Bolsonaro, pelo Celso Vilardi, que é um dos advogados da banca do ex-presidente. E ele foi questionado justamente, você mencionou isso, justamente sobre essas conversas, esses prints. E aí ele negou. O Celso Vilardi perguntou se ele fez uso de um perfil no Instagram que não estava no nome dele, e o Cid disse ali desconcertado que não. Todos os meus celulares foram apreendidos. Até aquela ocasião, 9 celulares dele tinham sido apreendidos. Agora foram 10 com a operação mais recente. O Vilardi, então, pergunta se o Cid conhece um perfil chamado Gabriela R702, que foi justamente esse utilizado por ele durante 3 meses. Foi nesse momento aí que o Vilardi está falando. O Cid responde, esse perfil eu não sei se é da minha esposa. Então, ele dá uma tergiversada e não responde de maneira muito clara. O Vilardi, muito provavelmente, já tinha conhecimento sobre essas mensagens trocadas. Logo na sequência, sai a reportagem da revista Veja mostrando que ele, Mauro Cid, mentiu durante o depoimento. E por que isso é ruim para ele, para a estratégia de defesa? Porque o delator ele não pode mentir nesses depoimentos. O delator não pode não dizer a verdade. Os outros réus podem, isso está nas prerrogativas deles, mas o delator não pode. E ali, se de fato for confirmado isso, ele pode ter mentido durante o depoimento dele. E aí é preciso ver quais as consequências jurídicas de uma eventual mentira no âmbito do depoimento. Então, não pelo conteúdo em si, porque todo o conteúdo já foi discutido lá no passado pela PGR, pelo Supremo, a Polícia Federal, e foi mantido o acordo de delação dele. Agora, a grande questão é se ele de fato mentiu e se ele de fato utilizou as redes sociais no momento em que ele tinha uma proibição para se comunicar com outras pessoas. Ou seja, Celso Vilardi usou ali a estratégia de anos de trabalho e está aí, Celso Vilardi aparecendo, ele que é advogado de Jair Bolsonaro. Então, ele meio que jogou uma casca de banana ali. O senhor trocou mensagens, porque quando você está no Supremo, quando você está na Justiça, qualquer um que já participou por esse tipo de processo sabe, você promete falar a verdade. Se Mauro Cid mentiu, aí nós temos um momento em que todo o processo capota, porque aí é um novo fato. Uma mentira de Mauro Cid em cima de um material que já era sabido e conhecido e o Theo explicou para a gente. Nesta imagem que você está vendo, aí novamente é a mensagem. Mas voltando rapidamente ao take que nós estávamos antes, está aí. Celso Vilardi aparece em primeiro plano, advogado de Jair Bolsonaro. Lá ao fundo, com a mão no rosto, é o advogado Eduardo Kuntz, que é com quem nós falaremos já, ao vivo, aqui na CNN Brasil. E por qual motivo, e o Theo Cury explicou super bem isso pra gente, ele diz, não fui eu que procurei Mauro Cid, ele que teria, vamos deixar na condicional, ele que teria, porque todo mundo vai ter o direito de se defender e a gente está aqui acompanhando parcimônia jornalística, é isso. Ele teria me procurado no Instagram para trocar essas mensagens. Por qual motivo? Como o Mauro Cid já estava com uma baita confusão na Justiça e ele recebeu várias regrinhas, você não pode isso, não pode aquilo, e dentro dessas regrinhas diz, você não pode usar a rede social. Então, o advogado deixa bem claro, foi Mauro Cid que me procurou. Não fui eu que estou aqui descumprindo uma ordem da Justiça, porque Mauro Cid não poderia usar a rede social, entende? É nesse ponto que o Theo Cury explica tudo isso para a gente. E Mauro Cid, por não poder usar as redes sociais, teria falado pela rede social, pelo Instagram, usando um outro perfil. É sobre tudo isso que nós estamos falando. E aí, só para nortear aqui um pouquinho mais, Mauro Cid acabou, e em várias mensagens a gente vai trazer isso para vocês, tá? Até vou trazer aqui o que ele teria afirmado. O Mauro Cid, inicialmente, ele foi preso no ano retrasado por causa de outro assunto, cartão de vacinação. Em maio de 2023 ele foi preso.
Desde então, começou um processo de delação, né, quando você expõe novas informações na intenção de receber algo em troca ou diminuir o seu tempo de prisão ou todo problema que você vai ter na justiça. Só que, vamos relembrar aqui, delação não é sinônimo de provas. Qualquer um pode delatar o que quiser. Depois a PF foi atrás das provas e aí tudo ganhou um embasamento. Por isso que o Ministério Público denunciou todo esse pessoal que agora virou réu na justiça.